Eu quero compartilhar nessa noite sobre o tema pão, peixe e brasas. Aleluia. Diga pão, peixe e brasas. João capítulo 21, Evangelho de João, capítulo 21, verso 2, nós vamos ler até o verso 9. Evangelho de João, capítulo 21, é o último capítulo, do Evangelho. Verso 2, a partir do verso 2. Diz assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Quantas pessoas tinham no barco, irmãos? Simão Pedro, 1, Tomé, chamado Dídimo, então temos aqui 2, Natanael, o terceiro, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu. Quem eram os filhos de Zebedeu? João e Tiago, João e Tiago, então temos aqui 5. E tinha mais 2 discípulos que nós não sabemos o nome, então pelo menos nós sabemos que tinham 7 discípulos, dos 12 tinham 7 no barco naquela noite. Até aí, tudo bem? Vamos em frente. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não o reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e a achareis. Assim fizeram, já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Repita comigo: brasas, peixe e pão. Mais uma vez, diga brasas, peixe e pão. Mais uma vez, diga brasas, peixe e pão. Pai, aqui está a tua palavra, o esperma divino, a semente de vida, semeada nos nossos corações. Senhor, eu peço a ajuda do teu Espírito Santo, para fazer essa palavra germinar no nosso espírito, Senhor. Ó Deus, que dons sejam ativados nesta noite. Ó Deus, que ministérios sejam despertados em corações aqui, que haja uma renovação sobrenatural do teu Espírito, sobre todo aquele que recebe esta palavra, e se você recebe, diga amém. Queridos, vamos entender um pouco esse texto que nós acabamos de ler. Há 2 relatos de pescas operados por Jesus nos evangelhos. Um relato é chamado de a pesca maravilhosa, e o outro relato é chamado de a pesca milagrosa. São 2 episódios diferentes. A pesca maravilhosa, ela está relatada em Lucas. A pesca miraculosa está relatada aqui nesse texto que nós acabamos de ler, de João 21. A pesca maravilhosa de Lucas acontece com Jesus dentro do barco de Pedro. A pesca miraculosa de João acontece com Jesus fora do barco, na praia, dando uma ordem para eles. A pesca maravilhosa de Lucas acontece em alto mar. A pesca miraculosa ou milagrosa de João acontece muito perto da praia, só 100 côvados, muito no raso. A pesca maravilhosa de Lucas
acontece no início do ministério de Jesus. A pesca milagrosa de João acontece depois da ressurreição do Senhor Jesus. Na pesca miraculosa de Lucas, a Bíblia diz que as redes quase se romperam. Na verdade, elas se romperam e tiveram que vir outros barcos para serem abastecidos. Tal era a quantidade de peixes. A pesca milagrosa de João, as redes, elas não se rompem. Então, esse relato que nós acabamos de ler, não é a pesca miraculosa de Lucas, é a pesca milagrosa ou maravilhosa de João 21, após a ressurreição de Jesus. Então, haviam apenas 3 dias que Jesus tinha morrido, né? E agora é domingo, manhã de domingo, Jesus havia ressuscitado, mas os discípulos ainda não tinham entendido o significado da ressurreição. Os discípulos estavam vivendo assim os seus piores dias, os seus piores temores, porque toda esperança, toda expectativa que eles colocaram de edificar um reino com Jesus, parece que aquele sonho desmoronou e foi por água abaixo. E sem esperança, Pedro pensou o seguinte, ele disse, eu vou parar, não vou continuar com esse negócio não. E a primeira coisa, você sabe que vem à mente de uma pessoa, quando ela está desanimada, primeiro é parar, depois é voltar a fazer o que ela fazia antes. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque quando você não está 100% entregue ao Senhor, logo o inimigo vai plantar no seu coração as lembranças da vida pregressa. Quem aqui sabe andar de bicicleta? Quem sabe? Glória a Deus, né? Quando eu era criança, eu não sabia andar de bicicleta. Eu vi alguém andando de bicicleta, eu achava uma coisa incrível. Eu dizia, meu Deus, ela deve ser uma pessoa sensacional. Como? Porque na minha cabeça era o seguinte, eu dizia, como que uma pessoa consegue se equilibrar em cima de 2 rodas tão finas e ela não cai? Então aquilo para mim era um negócio fantástico, eu achava que seria muito difícil. E um dia eu tive a minha experiência, aprendi a andar de bicicleta e eu descobri uma coisa sensacional. Eu descobri que o segredo para você não cair é você não parar. Quando você está andando de bicicleta, se você parar, ela cai. Então você tem que continuar pedalando e pedalando e pedalando e pedalando. Sabe qual é o segredo da vida cristã, irmãos? É você nunca parar. O segredo é você continuar, o segredo é você perseverar, o segredo é você manter a roda girando. Sabe, a vida cristã é assim, por favor, ouça o que eu estou dizendo. O segredo da vida cristã não é nem você parar, nem voltar para trás, é andar para frente. Você já viu a sua fisiologia, como Deus nos criou? Os nossos pés, eles são direcionados para frente, não é para o lado nem para trás. Por quê? Porque você foi feito para caminhar para frente. Você foi feito para avançar. E nesse momento que eles estão vivendo aqui, os discípulos, esse momento de desânimo, Pedro foi o primeiro que parou. E ele não apenas parou, mas ele contaminou aqueles que estavam com ele. E você sabe tanto quanto eu, que depois que uma pessoa para, ela inevitavelmente, ela vai buscar as lembranças da vida pregressa do seu passado. Pedro se levanta no meio da reunião e diz assim, eu vou pescar, coisa que ele não fazia há 3 anos e meio. E aí esses outros discípulos, mais 6, falaram assim, nós também vamos contigo. Eram 12, já estava o desânimo na maioria, Mauro. Já eram 7 voltando à pescaria, porque quando uma pessoa desanimada começa a conversar com outra pessoa desanimada, daqui a pouco eles estão juntos no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, ou deixando de fazer as mesmas coisas, voltando para a vida pregressa. E eu não sei se você já percebeu, mas assim, nesses anos de pastorado eu tenho visto que isso acontece inevitavelmente. A pessoa está indo bem, quando ela desanima, ao invés dela procurar uma pessoa que está firme, ela procura outra tão desanimada quanto ela. Ela está ali, firmada. Quando ela começa a fraquejar, ela não procura um líder que está motivado, ela não procura o pastor para receber uma palavra, ela procura outro. Ela faltou o culto, ela procura outro que faltou o culto. Ela deixou de liderar, vai conversar com outro que deixou de liderar. Ela parou de discipular, vai conversar com outra que também não está discipulando. E daqui a pouco aquilo vai tomando força.
dentro dos corações, sabe? E aí um vai mantendo o outro distante. Aí começa aquela conversa: eu vou dar um tempo. Eu estou me sentindo cansado. Eu estou sentindo muita pressão. E se você não vigiar, daqui a pouco seu coração engrena no caminho da desistência. Daqui a pouco aquele que estava caminhando começa a parar também, porque Pedro foi pescar, agora já tem 6 com ele, 7, restaram apenas 5. Irmãos, aí ele deixa de crer nas promessas, aí um abandona o chamado, aí outro abre mão da liderança, aí o outro vem com a ideia e diz: eu vou entregar o discipulado, depois eu volto, e as pessoas vão se desagregando e se desalinhando com aquele profeta, aquele projeto, aquele propósito que Deus havia estabelecido para a sua vida e que ela estava indo bem. Agora, volta aqui para o texto. Imagine aqui esses homens que tiveram um privilégio, de poucos, né? De andar lado a lado, um discipulado com o mestre, 3 anos e meio, viajando juntos, comendo juntos, morando na mesma casa, passando o dia inteiro juntos, sabe? Eles presenciaram tantos milagres, irmãos, a ressurreição de Lázaro, eles estavam lá, a transfiguração no Monte Tabor. Parece que agora tudo perdeu o sentido para eles. Então, aquele camarada que outrora estava trabalhando no encontro, que há alguns anos atrás estava naquele gás no discipulado, dizendo: não, pastor, vamos ganhar essa cidade, vamos multiplicar essa célula, vamos trazer pessoas para o culto. De repente você procura, e ele agora está, divagando, navegando em outras águas, completamente fora daquilo que Deus o chamou para fazer. Nesse texto aqui eu fico pensando em Pedro, porque Pedro era muito íntimo do Senhor. Pedro, Tiago e João, que eles viram coisas que outros discípulos não viram. Estiveram muito juntos ali, e agora eles estão lá, de volta ao barco, com as mãos nas redes, fazendo o que faziam antigamente. Irmão, por que eu estou aqui nessa noite? Porque o Senhor me trouxe aqui para dar uma palavra para o seu coração. Tem muita gente voltando a pescar. Muita gente voltando àquilo que era antes. Mas eu estou aqui para desafiar você a continuar avançando naquilo que Deus chamou. A permanecer, querido. A não desistir, a não abrir mão. Não pare, não recue. Porque assim está escrito: o meu justo pela sua fé viverá. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas o autor diz assim: nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Quem são daqueles que avançam? Aleluia, diga glória a Deus. Aleluia, é com você mesmo que eu estou falando. E a Bíblia diz que eles passaram uma noite toda, lança a rede, puxa a rede, lança a rede, puxa a rede, e o texto diz assim: nada apanharam. Eu fico imaginando aqueles discípulos ali no barco, hein? Um silêncio entre eles. De repente, Pedro olha para João e fala: João, cadê o mestre? Não sei, Pedro. O mestre se foi. Continua lá a pescaria. Daqui a pouco, Pedro novamente. Bartolomeu, Natanael, cadê o mestre? Sei, Pedro. Acabou. Não é mais como era antes. É como se eu estivesse vendo Pedro ali, angustiado, coração triste, desiludido, desesperançado, sem aquela gana que ele tinha antes. E aí, eles relembram as coisas que eles viveram. Pedro diz: lembra, João, daquele dia que ele fez lodo, passou na mão, nos olhos do cego, o cego se lavou e voltou a enxergar. Nossa, foi fantástico. E aquele dia que ele meteu o dedo lá no ouvido do surdo e falou Efatá, e os ouvidos deles abriram, que coisa maravilhosa. E a ressurreição, lembra, o funeral, estava saindo da cidade, a gente entrando com Jesus, ele para a viúva, diz: não chores, olha para o menino e diz: moço, a ti te digo, levanta-te. E o menino levanta, acabou com o funeral. Todas essas lembranças
fazem sentido para eles, mas não são capazes de impulsioná-los a estar num propósito novamente. E eles estão ali, o dia, as horas estão passando, numa tentativa inútil de ter êxito em algo que eles não vão mais ter êxito. O historiador diz que eles saíram para pescar às 6 horas da tarde. Já era quase 6 da manhã, porque a Bíblia diz que o dia amanhecia. Então já estavam ali o quê? De 6 às 6, 12 horas. Então, sem êxito nenhum, diz assim, ó, vamos guardar a rede. Acabou, o mar não está para peixe. Eram homens de pesca, sabiam onde ficava o canal, tinham as técnicas, mas agora nada estava funcionando. A Bíblia diz que Jesus chegou na praia por volta das 5 da manhã, 6 horas. Então tinha ali 11 horas, né? E eles, que eram peritos na pesca, sem êxito nenhum, de repente houve uma voz lá da praia gritando assim: ei, vocês aí, pescaram alguma coisa? Uma neblina, ninguém está enxergando direito. Eu só, quem é esse camarada na praia? Como assim pescaram alguma coisa? Ah, nós somos pescadores. Quem é você para dar ordem a nós? Aí ele falou, ó, pega a rede e joga do lado direito do barco. Ah, irmão, eu creio que nesse momento aqui, Pedro ficou muito contrariado. Porque os historiadores dizem que o pescador profissional, ele lança a rede do lado esquerdo, por causa do impulso que ele dá. E Jesus manda jogar do lado direito, porque as coisas de Deus é sempre na contramão do natural, está entendendo? É sempre na contramão do mundo, é sempre contrário àquele raciocínio lógico e formatado. As coisas do Espírito são superiores. Ele diz, joga do lado direito. A Bíblia diz, está subentendido ali, alguns historiadores dizem que foi nessa hora que Pedro se despiu. Por quê? Porque ninguém vai pescar nu. Você conhece algum pescador que vai sem camisa, sem nada? Não, ele vai agasalhado. A noite é fria, o vento, o respingo da água, tudo isso, ele tem que se guardar. Pedro se despiu, como quem dizendo o seguinte, ele estava muitas vezes, ele falou, ó, é o seguinte, dá um trabalho a beça lançar a rede. Porque, assim, você tem que entender um pouquinho da história, essa rede que eles usavam não era uma rede comum, era uma rede chamada rede varredeira. Ela pega tudo que está na frente. É uma rede que o barco vem, joga a rede aqui e vai esticando ela. Tem que ter uma técnica para ela não embolar. Depois ele vem com o barco e dá a volta assim, puxando a rede, entendeu? E aí tem uma técnica para puxar a rede para o barco, para que ela não embole, senão perde esse instrumento de trabalho. Eles fizeram isso várias vezes durante a noite, agora já estão guardando a rede. Aí o estranho diz assim, joga para o lado direito, quer dizer, ele vai ter que abrir a rede novamente, jogar. Fala o seguinte, eu vou jogar. É isso que a Bíblia diz que fez. Pedro se despiu, falou, vou jogar. Agora preste atenção, se não vier nenhum peixinho nessa rede, você corre, hein? Mas corre mesmo, porque eu vou te pegar. Aí diz o texto que eles pegaram, vamos lá, estava andando do lado direito, vamos lá, João, mas não é do lado esquerdo, não, mandou do lado direito, vamos lá. Jogaram a rede. Quando jogaram a rede, mal ela caiu na água, um monte de peixe apareceu. João falou, Pedro, põe a roupa, porque é Jesus. Fala, como você sabe? Olha, nós passamos a noite toda, não veio uma piaba. Agora ele mandou jogar a rede, está cheio de peixe, só pode ser o Senhor, Pedro. A Bíblia diz que Pedro pôs a roupa, é tudo ao contrário, está vendo o texto? Você conhece algum nadador que põe roupa para nadar? Não, ele tira. Os nadadores profissionais, meus filhos todos, né, são nadadores, se depilam, usam roupas lisas, coladas, para deslizar na água. Ele botou a roupa, entendeu? Contrário, caiu na água. Agora, tinham 7 no barco. Pedro pulou na água, 6 remando. Puxa, ele foi mais rápido que o barco remado por 6 homens e chegou na praia. E aí, quando ele chega na praia, a Bíblia diz que essa é a visão que eles encontram lá. Pedro vê e depois os outros discípulos chegam e vê a mesma coisa.
pão, peixe e brasa. Diga comigo, pão, peixe e brasa. Sabe o que Jesus estava falando para eles? Jesus falou muita coisa sem dizer uma palavra. Ele disse, olha, capacitação. Para ser capacitação, tem que terminar com pão, peixe e brasa. Culto, para ser culto, tem que ter pão, peixe e brasa. Célula, para ser célula, tem que ter pão, peixe e brasa. Discipulado, para ser discipulado, tem que ter pão, peixe e brasa. Pastor, e o que significa isso? Deixa eu explicar primeiro o significado do peixe. Você sabe que a vida toda... Cadê o irmão do slide? Vai comigo aí, irmão. A vida toda, o peixe foi símbolo do cristianismo. Quem já é cristão há mais tempo sabe que antigamente você comprava a Bíblia e em algumas Bíblias vinha o símbolo do peixe na capa desenhada. Quem lembra disso? Porque com o passar do tempo, o peixe se tornou o símbolo do cristianismo. Porque a palavra peixe em grego é iktis, que é um acróstico na verdade. Cada letra tem um significado. Jesus, Christos, Theos, Uions, Soter. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, naquela época, no primeiro século, o peixe funcionou como uma senha secreta entre os cristãos. Houve um imperador terrível no primeiro século chamado Nero, que aquele camarada era a personificação do demônio, perseguia os cristãos. A história diz que um dia Nero, ele mandou amarrar cristãos em estacas em volta do jardim do seu palácio, mandou incendiar os cristãos, para que o seu jardim fosse iluminado com os corpos dos cristãos. Enquanto os corpos queimavam, ele delirava harpa, sorrindo e se prazindo, dizendo, eu nunca vi uma visão tão bonita como essa que eu estou sendo assistido. Mas a Bíblia diz que cada gota de sangue dos cristãos, que era derramada em público, nas prisões ou nas arenas, era um novo crente que nascia nas arquibancadas. Porque ninguém pode parar o poder do Evangelho. Então houve um tempo de muita perseguição, e quando esse tempo chegou, irmãos, eles começaram a viver em comunidades, nas catacumbas. Até hoje, se você for em Roma, você pode visitar essas catacumbas, que tem 15 metros de profundidade, 25 quilômetros de extensão, um verdadeiro labirinto. E muitos cristãos, fugindo da perseguição, foram morar lá. E muitos de lá nunca saíram. Hoje tem inscrições lá dizendo de pessoas que entraram e morreram lá e nunca saíram de lá. Mas alguém tinha que sair para buscar comida, para buscar provisão. Então imagina, um saía lá daquele ponto da catacumba, o outro saía lá na outra extremidade, iam no mercado buscar comida. Naquela época, os soldados romanos, eles passeavam na cidade e eram obrigados a saudar cada crente, cada cidadão, dizendo assim, Kyrios César, que significa César é Senhor. E o cidadão tinha que responder, Kyrios César, César é meu Senhor. Só que quando ele encontrava um cristão e dizia Kyrios César, o cristão respondia, Kyrios César não, Kyrios Christos, Cristo é o nosso Senhor. E aí eles amarravam, levavam para a prisão, e ele sofria todo tipo de penalidade. Então os cristãos, eles tinham que andar com cautela. Saía um lá, de um lado, outro de outro lado. Muitos cristãos, eles não se conheciam, mas quando chegava num lugar público, um olhava para o outro, e dizia assim, rapaz, esse cara parece que é, mas não podia identificar. Então eles tinham que fazer o símbolo do peixe, era a senha. A senha era o seguinte, botava o dedo médio sobre o dedo indicador, faça assim comigo, põe o dedo médio sobre o dedo indicador. Sim? Ok? Isso aqui é o símbolo do peixe, era a senha. Aí o outro lá do outro lado que via, só ele entendia, levantava a mão assim e fazia, ó. Aí ele, ô irmão, a paz do Senhor, você também é, ok, tal, ó, eu estou lá, ok. E era assim que eles se relacionavam. Ou quando estavam no mercado de peixe na praia,
o que eles faziam? Tinha muita gente ali esperando os barcos chegarem, pegar as sobras de peixe para levar para a comunidade. E um não sabia se o outro era crente, para não delatar, então ele ajoelhava assim, pegava o dedo e fazia uma meia lua para baixo na areia. Aí ele ficava observando que vinha outro e fazia uma meia lua assim para cima, formando o peixe. Aí ele sabia, ó, aquele é crente, aquele outro é crente. E assim eles iam se identificando. E eu estou dando essa volta toda com você para te mostrar o seguinte, que o peixe se tornou então símbolo do cristianismo, sabe? E ali quando ele se encontrava, se cumpria aquilo que diz a palavra de Deus, o Espírito do Senhor testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus, aleluia. Porque é uma coisa tremenda, quando um crente cheio do Espírito encontra outro cheio do Espírito, parece que eles se conhecem há muito tempo. Eu fui pregar em Santo André, e era um evento da igreja lá, o pastor falou, pastor, está todo mundo envolvido, eu ainda não sei quem vai te buscar, mas vai aparecer alguém aí para te buscar. E eu fiquei no hotel, e tinha uma movimentação, muitos executivos entrando e saindo, o hall cheio, e eu fiquei lá sentado, não sabia quem ia me buscar, o pastor envolvido nem me ligou, eu falei, alguém vai me buscar, e eu ficava olhando, toda vez que passava alguém na porta giratória, eu falava, não é esse não. Aí, entrava outro, não é esse não. Tinha alguém assim procurando, eu falei, não é esse. De repente entrou o irmão que ia me buscar. Quando ele entrou, que fez assim, eu falei, pastor Ricardo, ele, você vem te pegar. Você fala, como, pastor? O Espírito testifica. O Espírito se une. O Cristo que está em mim, clama pelo Cristo que está em você. Segura na mão do irmão que está do seu lado, fala, irmão, eu sinto algo poderoso quando estou sentado do seu lado aqui, aleluia. Graças a Deus que hoje não tem peixe, não tem risco no chão. Hoje você pode encontrar no supermercado, levantar a mão e dizer a paz do Senhor, meu irmão. Deus é contigo, Deus te abençoe. Você é livre em Cristo Jesus. Diga amém, diga aleluia. Então aquela visão que Pedro e os demais discípulos tiveram na praia, naquele encontro com Jesus, é como se o Senhor estivesse dizendo o seguinte, olha, daqui para frente vocês vão ser conhecidos com o sinal do peixe. Então olha para o irmão que está do seu lado e diga assim, fala peixe. E se você tem um filho espiritual, por exemplo, você ganhou alguém para Jesus, está consolidando aquela pessoa, você pode apresentar assim, dizer, isso aqui é meu peixe. Entendeu? Porque se tornou o símbolo do cristianismo. Peixe aponta para o cristão, amém, queridos? E o que significa o pão, pastor? Você sabe, em toda a Bíblia, a palavra de Deus é o nosso alimento, amém? O livro que Jesus mais citou, quem sabe? Livro de Deuteronômio. A maior parte, 70% a 80% das citações de Jesus foram procedentes do livro de Deuteronômio. E quando ele foi tentado por Satanás no deserto, ele citou Deuteronômio 8, verso 3, que diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas o homem vive, o homem é sustentado de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus também diz nos evangelhos que ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu. João 6,51 diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, como Jesus e a sua palavra são a mesma coisa, o pão é a palavra, o pão é Cristo, o pão é o verbo vivo de Deus, e quando nós nos alimentamos da palavra, nós estamos recebendo vida do Senhor em nós, amém, queridos? Portanto, esse pão aponta para a revelação que temos da palavra do Senhor, e fica claro aqui no texto, que esses discípulos, 3 dias, irmãos, 3 dias, sem se alimentar, o fogo já estava morrendo no coração deles. 3 dias, que coisa, hein? Já foi o suficiente para desanimar. Por isso que em Atos, a Bíblia diz assim, todos os dias, no templo e de casa em casa. Vou abrir um parênteses aqui e falar algo para os irmãos. Nossa igreja é uma igreja em célula, a gente precisa ter mais comunhão. Mas a comunhão ficou cara, porque a comunhão hoje é comunhão só de restaurante. A comunhão hoje é só de pizzaria. Então, se você tem dinheiro, você vai. Se você não tem, você não vai. Se você só pode ir uma vez no mês, é só uma vez de comunhão.
Eu sou filho de pastor, meu pai era pastor, ele passava na padaria, comprava o pão, ligava para o irmão e dizia, irmão, prepara o café que eu estou chegando, levava o pão e ali tinha comunhão. Agora eu faço assim, na liberdade do espírito, termino o culto, eu falo, irmão, vou almoçar na sua casa. Ai, pastor, que é isso? Eu falo, vou comprar 2 frangos ali, que eu mais, entendeu? Que a comida do crente domingo é frango assado, você sabe, né? Passo ali na padaria, compro o frango e nós vamos ter essa comunhão. Aí no final você fala, ai pastor, que tarde maravilhosa, que bênção e tal. Porque se a gente for esperar todo mundo ter dinheiro, pagar o cartão para ter comunhão, não tem comunhão, irmãos. E aqui ficaram 3 dias, por causa de 3 dias sem se alimentar, desanimados. João 21:14 afirma que já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado entre os mortos. E o interessante é que quando eles chegaram na praia, presta atenção, agora você vai ter um rema de Deus, hein? Quando eles chegaram na praia, diz assim, João 21:5, projeta para mim, perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Enquanto eles caminhavam com o mestre, enquanto eles andavam com o mestre, eles tinham suprimento, eles estavam saciados, mas pouco tempo longe dessa comunhão, a resposta deles agora é não. Eu falo isso com pesar no coração, como pastor, porque há muitas pessoas que não estão se alimentando do Senhor, e quando elas não estão se alimentando do Senhor, elas não têm nada para dar. Ah, tá, pastor, estou mandando irmão aí, está com problema, eu não dou conta, porque ela não tem uma palavra, não tem uma oração, não tem o que oferecer, porque ela também não está recebendo do Senhor. E muitas vezes o pão está sendo liberado, mas elas não comem. Isso é muito sério, irmãos, porque o simples fato de uma pessoa estar presente no culto não significa que ela está se alimentando. É possível uma pessoa sentar-se à mesa e não lançar mão do pão, e não comer do pão. E como nós sabemos que a pessoa não está se alimentando? Eu vou dizer para você, quando uma pessoa não está comendo, ela ouve a palavra, mas a palavra nunca é para ela. Eu digo que no auditório tem 2 tipos de pessoas, tem o crente pá e tem o crente inchada. O crente pá, ele ouve a palavra assim, nossa, irmão fulano tinha que estar aqui hoje, isso é para você, será que ele está lá atrás? Isso é para você lá atrás, isso é para você do lado, é o crente pá, ele vai recebendo e repassando, né? Ele fala, rapaz, vou gravar isso aqui no celular, vou mandar para ele tem que ouvir isso. O crente inchada, ele vai ouvindo e dizendo, nossa, é para mim. Precisava ouvir isso. Fala mais, Senhor. Revela mais, mostra mais. Ele está aplicando a sua vida. A gente sabe, quem está pregando aqui em cima sabe quem está recebendo e quem não está recebendo. Porque quando a pessoa não está comendo, ela está distraída no culto. Ela está presente, mas ela não recebe. Por isso que pregação tem que ser acompanhada de amém, de glória a Deus, de aleluia, de aplauso, de assobio, de grito, de júbilo. Como o pastor Mauro estava ensinando aqui agora, aprendi com ele, falou, você tem que orar para ouvir a sua oração. Você não pode ficar assim na mente, não, eu estou aqui com muita intensidade, pastor, mas está aqui. Não. Você tem que falar, tem que abrir a boca, né? Tem que declarar, tem que profetizar. Então, há pessoas que ficam o tempo todo distraídas, elas não são responsivas, elas não concordam. Irmão, dizer amém, se abrir, dizer, Senhor, receba essa palavra para mim, isso aumenta o impacto da palavra na sua vida. A palavra entra no seu espírito, querido, de lá ela não sai mais. Por isso que eu gosto daqueles cultos afro. Rapaz, eu sou apaixonado. Se algum dia, falo para o pastor Luiz, se ele quiser me enviar para algum lugar, me envia para um culto afro lá em Londres. Então tem uma igreja lá forte, porque o preconceito, irmão, tem gente que é preconceituoso com a Europa, viu, eu já vi, os irmãos são amantes da África, mas quando fala fora da África, eles ficam assim, não, que ele se abre para tudo, entendeu? Eu vou para qualquer lugar, seja Londres, Paris, se Deus me mandar, eu vou. Vou. Quando uma pessoa não está comendo, irmão, ela perde a visão de Jesus. Sabe uma coisa interessante aqui no texto? É que a Bíblia diz que eles estavam cerca de 100 côvados, né? 200 côvados, 100 metros de Jesus. Que eu aprendi numa aula que o pastor Mauro dá no seminário de bibliologia, que um côvado
é a distância entre a ponta do dedo médio e o cotovelo, né? Muito professor aqui do seminário. Eu vi essa aula sua. Abraçada, né? Ele explica tudo isso aí. Eu queria ter essa capacidade, pastor Mário é fogo. Aprendeu, acabou, amigo. Você tinha uma aula dele, você não esquece mais. Então, é um côvado, né? Dá o quê? 50 centímetros, era 200 côvados, então 100 metros. Não era uma distância grande, irmãos. Era muito próximo. Para quem andou 24 horas com Jesus, para quem caminhou 3 anos e meio, eu digo para você, se o shopping estiver lotado, e no meio de todo mundo eu consigo encontrar minha esposa. Entendeu? Se ela estiver de cabeça baixa, se ela estiver de costas, se ela estiver de lado, eu consigo encontrar. Eu passo o olho assim e digo, ela está ali. Como é que eles caminharam 3 anos e meio com Jesus, 100 metros de distância, e não conseguiram perceber? Porque a Bíblia diz que eles estavam distantes. Usa essa expressão, né? O inimigo trabalha o tempo todo para manter você distante. Ele quer ver você distante da célula, quer ver você distante do discipulado, quer ver você distante do culto, da comunhão, sabe, dos encontros com Deus, da obra do Senhor. Ele quer você afastado, irmão, porque quanto mais distante você estiver, mais dificuldade você terá de ver o Senhor. Porque a distância ofusca a visão do Senhor no nosso coração, esfria o nosso amor pelo Senhor. Meu irmão, recebe essa palavra de Deus, esteja perto da sua liderança, esteja perto do mover de Deus, onde tem oração que esteja você, onde tem a louvor que esteja você, onde tem a obra de Deus que ali você esteja. Um dia desse um casal me procurou e falou assim, pastor, eu sinto que na nossa igreja a gente devia ter mais eventos, mais programações. Eu falei, sabe por que você está sentindo falta? Porque você não participa de nada. Se você tivesse dando aula ou fazendo um curso, se você tivesse outro dia no discipulado, se você tivesse no outro dia na célula, se você tivesse no culto, se você tivesse trabalhando em encontro, você fala, pastor, por favor, não põe outro culto não. Mas como não está em nada, ela fala, está procurando evento. Outro dia a irmã falou para mim, pastor, eu sinto que eu e meu marido estamos muito distantes. Eu falei, sabe por que você está distante do seu marido? Porque ele está na obra e você não está. Entendeu? Se você estivesse os dois trabalhando na obra, estaria perto. Se tivesse os dois servindo no encontro, estaria perto. Então, se tivesse os dois liderando junto, nos discipulados, estariam perto. Mas um vai para o discipulado, outro fica vendo televisão. Entendeu? Um vai trabalhar no encontro, eu fico final de semana ocioso, aí diz, a gente está distante, se tirar férias. Não, irmão, você precisa fazer a obra junto. Tem que estar junto, servindo ao Senhor junto. Olha como é triste a biografia de Judas. Eu encontrei isso aqui no livro, achei bacana demais. Ele diz assim, Judas andou com a porta, mas não entrou por ela. Conheceu o caminho, mas andou por um atalho. Conviveu com o pastor, mas não quis ser sua ovelha. Viu a luz e viveu nas trevas. Seguiu a verdade vivendo uma mentira, andou com a vida, mas escolheu a morte, conheceu o dono do céu, mas decidiu ir para o inferno. Judas conviveu, mas não se converteu. O que significa isso? Que ficar na garagem não faz de você um carro, ir ao McDonald's não faz de você um sanduíche, só frequentar a igreja não faz de você um cristão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Irmão, a vida com Deus só serve se for intensa, se for para dar tudo. Faz um favor para mim, segura na mão do irmão que está do seu lado e diga para ele assim, irmão, a água só ferve a 100 graus, só ferve se chegar a 100 graus, irmão, é tempo de ser intenso. Já passou da hora de muita gente responder ao Senhor. Tem muita gente distraída, dizendo assim, pastor, eu estou noiva, estou preparando as coisas do casamento, quando eu casar eu vou liderar. Aí o outro que está casado diz, pastor, eu estou me adaptando no casamento, casei recentemente, deixa a gente se entender que eu volto. Aí a que está grávida diz, eu estou grávida, quando o filho nascer eu lidero. Aí outro que está com o filho pequeno diz, meu filho está muito pequeno, quando crescer. Aí outro que está com filho em idade escolar diz, meu filho está na escola, e eu tenho que acompanhar ele, eu estou sem tempo. Aí aquele que começou a empresa diz, eu estou edificando o negócio, pastor, quando consolidar, tiver tudo, aí eu vou dar a minha vida para o Senhor. Aí cada um vai dizendo uma coisa, eu estou fazendo faculdade, pastor, mas quando eu formar, pastor, conta comigo. Aí o outro que formou diz, eu cresci agora na empresa, estou em experiência, mas assim que eu for efetivado lá, o Senhor conta comigo. E a vida está passando, irmão, sabe qual é o segredo? Vai criando filhos servindo ao Senhor, vai fazendo a faculdade
faculdade servindo ao Senhor, vai edificando empresa servindo ao Senhor, vai construindo a sua casa e servindo ao Senhor, vai fazendo, sabe, edificando família e servindo ao Senhor, querido. Porque aí é onde você vai usufruir do melhor de Deus para a sua vida. Você não precisa deixar de fazer nada para servir ao Senhor, só colocar Senhor em tudo na sua vida. Ele é o primeiro no seu trabalho, primeiro no seu casamento, primeiro na vida dos seus filhos, primeiro nos seus negócios. Põe Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Um dia um pastor estava pregando, no final do culto ele foi fazer um apelo, e tinha um camarada com as duas pernas amputadas, sentado numa cadeira lá atrás. E o pastor falou assim: olha, hoje eu quero orar pela vida das pessoas que querem se entregar ao Senhor. Aquele rapaz desceu da cadeira, veio se arrastando assim com um cotoco da perna, e veio até a frente se arrastando. Todo mundo vendo assim, impactado. Ele chegou na frente, levantou a mão e disse: pastor, eu queria fazer uma pergunta. O pastor disse: pergunta, meu filho. Ele disse: Deus aceita o homem pela metade? E o pastor respondeu para ele: meu filho, Deus aceita o homem pela metade, que se entrega por inteiro. Mas Deus não aceita o homem inteiro que se entrega pela metade. Jesus comprou você, não foi a prestação não, meu irmão. Jesus comprou você por inteiro. Entregue-se a Ele por inteiro. Aleluia. Todos os dias você tem que se alimentar do pão da vida, querido, para você não perder Jesus de vista. Por último, o que significam as brasas? As brasas apontam para o poder do Espírito Santo. Você sabe, na Bíblia, o fogo fala de intensidade. O fogo fala do queimar de Deus num coração apaixonado. Então, resumindo aqui a minha palavra para você, para a gente orar. O que significa o peixe entre brasas e pão? Vamos lá. O peixe é você, o cristão, amém? O pão é a palavra. A brasa é o fogo do Espírito. O lugar do peixe é entre o pão e a brasa. O peixe do Senhor, que é que ele está dizendo: meu filho, você tem que ter pão de um lado e brasa do outro, porque as brasas é o fogo do Espírito ardendo no seu coração. O líder que honra o Senhor é esse líder. Tem pão, mas ele tem brasa também. De um lado ele tem o conhecimento da palavra, do outro ele tem um fogo do Espírito Santo. Olha, se você tirar um peixe do mar e deixar ele no tempo, o que vai acontecer com ele? Vai apodrecer e vai cheirar mal. Mas se você pegar aquele peixe e botar na brasa, irmão, muda tudo. Muda tudo, a brasa faz diferença. Agora, se você, junto com a brasa, botar o pão, aí vira um Macfish, uau, saboroso. Por que muita gente está se desintegrando? Porque não foi para a brasa, não foi para o fogo. Uma coisa que eu acho interessante nesse texto, é que João, quem é João, pastor? O discípulo amado. Quem é João, pastor? O que escreveu esse evangelho que nós acabamos de ler? Quem é João? O que escreveu primeira, segunda e terceira epístola de João? O mesmo que escreveu o Apocalipse, o mesmo que reclinou a cabeça no peito de Jesus. João era muito íntimo, mas ele já tinha sido contaminado pela indiferença. Por que o Senhor está falando isso? Porque lá no capítulo 21, verso 7, diz assim: aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor! Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, colocou a roupa de volta, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Olha para mim, pensa antes de responder. O estranho na praia, ninguém sabe quem é, fala assim: lança do lado direito as redes. Eles não tinham apanhado nada, lançaram, houve o grande milagre, as redes se encheram de peixes. E João falou assim: nossa, é o Senhor! Na sua visão, no seu entendimento, quem deveria ter pulado na água? João.
Porque foi o primeiro, foi o que teve o entendimento, foi o que teve a visão. Mas João fez isso, ele estava no barco e falou, é o Senhor. E não fez nada, não pulou na água. Pedrão é que botou a roupa e caiu, não quis nem saber de peixe, de rede. Ele disse, eu vou ao encontro do Senhor. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Tem gente que assim passa a vida toda, não sai do nível da palavra. Ele tem a visão, ele consegue compreender, ele diz, é o Senhor. Você fala, nossa, agora o cara vai arrebentar, agora vai liderar, agora, nossa, depois dessa oração, é o Senhor. Aí um vai, outro vai e ele fica, é o Senhor. Aí passa um tempo, vem a conferência, ele fala, uau, nossa, que palavra. Ele viu o Senhor de novo. Aí passa um, passa outro. E você fica naquela expectativa de assim, nosso irmão vai pular, porque do jeito que ele está, ele vai pular, ele vai, ele ameaça, ele chega assim e diz, é o Senhor, pessoal, o Senhor. E não vai para o encontro, não vai para o discipulado. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não quero falar por parábolas. João reconheceu. João sabia que Jesus estava na praia, mas João permaneceu no barco, irmão. Ele foi o primeiro, mas não foi o primeiro a pular. Quando o fogo do Espírito está esfriando de uma pessoa, ela fica o tempo todo assim no nível da palavra. Irmão, quando você vê que é o Senhor, pula na água, querido. Você viu o Senhor, ele falou, ouviu a voz, percebeu que é o Senhor? Vai de cabeça, mergulha, mas mergulha mesmo, cai na água, deixa o barco, sai da zona de conforto e vai fazer a obra, vai ao encontro do Senhor, querido, porque é lá Ele está te esperando. Olha, talvez você esteja aqui vivendo esse momento na sua vida, está aqui, está no culto, você até gosta da palavra, você fica empolgado com o que está acontecendo, mas não responde no nível que deveria, porque quem está frio fala, mas não faz. Quem está frio até intenciona, mas não concretiza. E talvez você diga, pastor, ó, que eu já ameacei pular do barco, hein? Mas ainda não tive coragem. Talvez você já até ensaiou, disse, agora eu vou sair desse nível de liderança, agora eu vou ter meu discipulado, eu vou acompanhar gente, vou investir minha vida em vidas. Deu aquela coisa, você foi para casa, coração queimando. Mas aí no outro domingo voltou a ser a mesma coisa. Hoje, quando você vira o Senhor, pula, meu irmão. Vai de braçada, mas vai mesmo. E diz, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Irmão, já deu, não é mais tempo de ficar parado. É tempo de ouvir a voz do Senhor e responder. Nós estamos nesse tempo, sabe de quê? De líderes que se posicionem, que sejam pelo Senhor, pela palavra, pela obra, pela igreja. Sabe, você não pode como líder não se posicionar, você não pode como líder jamais, sabe, ouvir, alimentar ou replicar pessoas que se levantam contra a igreja, que falam da igreja, que falam da liderança, que falam do pastor. Não, você tem que posicionar, querido. Conta-se que um camarada morreu, e aí ele apareceu lá já na eternidade. E quando ele saiu lá do outro lado, ele viu que tinha um muro, e em cima do muro tinha um camarada assim. De um lado do muro, tinha uma entrada, uma porta, e em cima da porta escrito assim, céu. Do outro lado do muro, tinha uma outra porta também, com uma entrada escrita assim, inferno. E o diabo está lá na porta do inferno assim, com o braço cruzado, o pé apoiado assim, na ponta do dedo. E na porta do céu, um monte de gente olhando para o camarada e disse, ei rapaz, pula para cá, aqui que é o lado de Deus, vem para cá, vem para cá. Aí ele olhava para cá, olhava para lá. Do outro lado, o diabo continuava assim calado, braço cruzado, olhando para o camarada em cima do muro. E o povo de lá, a maior torcida, rapaz, vem para cá, ó, aqui que é a vida, aqui é bom, aqui tem paz, vem para cá. E ele olhava para um lado, olhava para o outro. E um sábio que estava por perto falou para o diabo, falou, ô seu diabo, você não vai falar nada? Tem a maior torcida lá, tentando levar o cara para o outro lado, e o senhor calado aí, não fala nada. Ele falou, não, não vou falar nada. Mas por que o senhor não vai falar nada? Ele falou, olha só, quem está em cima do muro já está do meu lado. Quem não se posiciona, irmão, não está pelo Senhor. Quantos são pelo Senhor nessa noite? Você é pelo Senhor, meu irmão?
Então você viu o Senhor, pula, mergulha, sabe, se posiciona, faz aquilo que tem que fazer. Eu quero desafiar a sua vida nessa noite. Se você já viu, se você já reconheceu que é Jesus, meu irmão, você vai mergulhar hoje no nível que você ainda não entrou. Porque quem está cheio, o coração queima, a paixão aflora. Quem está cheio do fogo fala, mas ele age, ele pratica, ele investe, ele contribui, ele lidera, ele discipula, ele está à disposição. Porque fogo é símbolo de paixão, e quem tem paixão, sabe, no peito ele não fica frio, ele não fica morno, ele não fica indiferente, querido. Portanto, se eu fosse resumir essa palavra aqui em uma sentença só, eu diria o seguinte: olha, a palavra de Jesus para você é essa: meu peixe, eu quero você, pão de um lado e brasa do outro. Porque no meio evangélico é assim, é sempre um extremo. Tem o povo que é do pão. Ó, irmão, tem um povo aí bom de Bíblia. Você fala assim, fala o livro da Bíblia: Mateus, Marcos, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. Ele vai falar os 39 do Velho Testamento. Vai falar os 27 do Novo Testamento. Você fala os 12 discípulos de Jesus. Ele fala, isso é moleza. As 7 igrejas do Apocalipse na ponta da língua. Ele conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Ele sabe decifrar até o número da besta, mas ele não consegue controlar a besta que está dentro dele. O cara sabe tudo de Bíblia, já fez excursão, já fez CTL, já fez seminário, aí fez o curso reconhecido pelo MEC, foi em conferência, foi em congresso, foi em encontro, foi em reencontro, mas não faz nada, não frutifica, não lidera. Pastor, quando é que vai ter outro curso? Quando é que vai ter outro treinamento? Para que isso tudo, meu irmão? Então, tem um povo que gosta da palavra, mas não gosta da palavra. Tem que ter as duas coisas. Você tem que amar a palavra sim, estuda, aprenda, leia, mas seja cheio do fogo também, meu irmão. Seja cheio da unção, seja cheio da paixão, porque é isso que vai te levar, sabe, a concretizar o chamado de Deus na sua vida. Quantos podem dizer amém? Aleluia, queridos, glória ao Senhor Jesus. Mateus 22, 29, o Senhor fala assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então ele falou que tem que ter as duas coisas: a Escritura e... a Escritura e... a Escritura é o pão, e a brasa é o poder de Deus. Você tem que ter a palavra. Quem já fez excursão aqui? CTL, Apocalipse, criação de filho, vida conjugal. Todos os irmãos são bons. Sabe o que está faltando para você, irmão? Pentecoste nessa vida. Fogo, paixão, coração em chama, ardendo, porque as coisas de Deus são assim. Você sabe que conta-se uma história que um camarada incrédulo morava do lado de uma igreja, e o pastor muitas vezes convidou aquele vizinho, falou: rapaz, vamos lá no culto, faz uma visita para a gente. Falou: não gosto não, vou não e tal. Ele nunca foi, muitos anos a igreja ali do lado. Aí um dia, a igreja pegou fogo, literalmente, né, o prédio incendiou. E aí foram na casa do pastor de madrugada. Disseram: pastor, a igreja está pegando fogo. E ele botou a roupa, foi correndo. Quando chegou lá, estavam os vizinhos todos assim, numa fila indiana, com um balde de água, um passando para o outro, aí, apagando fogo. E aí um ia passando o balde, aí, apagando fogo. E ele foi lá, né, da ponta da fila até o início dela. E quando ele chegou lá, o primeiro da fila era aquele vizinho incrédulo. Ele olhou e disse: puxa, muito obrigado pela ajuda que o senhor está dando na nossa igreja, mas eu convidei o senhor tantas vezes, o senhor nunca atendeu o meu convite, e hoje o senhor foi o primeiro a chegar aqui. Por quê? Pastor, porque é a primeira vez que a sua igreja pega fogo. Quando o seu discipulado pega fogo, meu irmão, vai muita gente ver o incêndio. Quando sua célula pega fogo, vai muita gente lá ver o que está acontecendo. Existem duas maneiras de você conquistar, vencer o inimigo. Uma é como Sansão ficou irado lá com os filisteus. Ele queria, né, meter a foice e destruir a plantação. Ia levar muitos dias para fazer aquilo. O que ele fez? Pegou as raposas, uniu as caudas dela,
e tacou fogo na cauda das raposas. Quando elas sentiram o fogo, saíram correndo para um lado, uma para o outro, e a Bíblia diz que todo o campo dos filisteus foi consumido, né? Toda a plantação foi destruída. O fogo faz a obra avançar mais rápido. O fogo faz a obra, se alastrar rapidamente. Todos os homens de Deus, do presente e do passado, diziam a mesma coisa: quando o coração queima, é um bom sinal. O coração frio é um sinal ruim, é um sinal de indiferença. Paulo, quando escreveu o apóstolo a Timóteo, ele disse em 2 Timóteo 1,6: por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que é em ti, pela imposição das minhas mãos. Você sabe, essa palavra reavivar no grego, ela significa literalmente, põe a lenha na fogueira. Timóteo, não deixe o fogo apagar. Percebeu que o fogo está baixando? Põe a lenha na fogueira, aumenta o fogo. Nós queremos fogo aceso e chama alta. Eu vou dizer uma coisa para você: se você trouxe um pouquinho de pólvora seca nessa noite, oh Deus, o fogo de Deus vai te pegar, meu irmão. Fogo de Deus vai te pegar nessa noite. Você está pronto? Você está pronto, querido? Você está pronto? Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que aqueles homens, que foram encontrados naquela vida de desânimo, depois que eles encontraram com Jesus e viram Jesus ressurreto, a vida deles mudou. Porque Jesus disse para eles queriam sair pregando, e Jesus falou: não sai pregando agora não, vai para Jerusalém, espera até que do alto sejais revestido de poder. E a Bíblia diz, 50 dias depois da ressurreição, veio o Pentecostes, o fogo naquele lugar, 300 línguas de fogo. Por que foram 300 línguas de fogo? 120 línguas de fogo. Por quê? Porque só tinha 120 pessoas ali. Foi uma língua de fogo para cada um. Hoje Deus tem uma língua de fogo para cada um nesse lugar. Só para quem vem. Quem ficou em casa, você não pode levar para o outro. Você vai receber a sua, querido. Aí a Bíblia diz que eles saíram pregando de tal maneira que o evangelho se espalhou, de maneira que onde eles chegavam, as pessoas diziam assim: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, porque quando eles chegavam chegando. Você tem essa expressão aqui? Eles chegavam chegando. Deus e o mundo, Deus e a igreja e o mundo estão em busca de homens com um coração em chamas. Irmão, só para concluir aqui, a gente já vai orar. Volta para o texto. Eles desceram do barco, chegaram na praia. A Bíblia diz assim: viram peixe, pão e brasas. O peixe estava vindo de lá do barco. Como é que já tinha peixe aqui? Se Jesus não pescou, quem pescou foi eles. Aquilo que eles estavam buscando lá, distante do Senhor Jesus, já estava ali. Jesus já tinha um café da manhã pronto. Sabe o que significa isso? Tudo que você precisa, já está no braseiro do Senhor. Tudo que você está buscando, está no braseiro do Senhor. Vem para o fogo. Vem para o fogo. No braseiro você vai encontrar paz, alegria, satisfação, renovação, força, ânimo, garra, determinação, disposição. Muita gente cansada, muita gente desistente, muita gente, pressão, é falta de fogo, irmão. Que venha o fogo do Senhor sobre a sua vida nessa noite, amém? Tem uma música de fogo aí, irmão? Tem uma música de fogo? Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Quantos querem o fogo de Deus na sua vida nessa noite?